Bem-vindos ao Conversas da Alma. Hoje vamos explorar temas como bioeconomia, microcrédito, bioempreendedorismo e como ultrapassar este velho sistema financeiro que já não nos serve e que escraviza a humanidade. Hoje temos o convidado professor Emílio Ferra, cujo trabalho em economia alternativa, desenvolvimento sustentável e formação espiritual e terapêutica oferece um rico conjunto de tópicos para a nossa entrevista. A sua experiência prática e liderança em ONGs e cooperativas fornecem exemplos concretos de como estas ideias podem ser implementadas, alinhando-se com a missão do canal de inspirar e expandir a consciência, particularmente no contexto da criatividade, bioeconomia e do bioempreendedorismo. Vamos então conhecer o seu trabalho para iluminar novos caminhos e criar um futuro sustentável e mais justo. E já sabe, para ter acesso a todos os nossos conteúdos exclusivos e sem censura, no YouTube apenas uma parte dos nossos vídeos está disponível. Para assistir a centenas de entrevistas profundas e transformadoras, além de conteúdos que não podemos partilhar lá, visite o nosso canal oficial em Conversas da Alma TV. Ao inscrever-se em Conversas da Alma TV, em www.conversasdaalma.tv, e fazer um pequeno donativo, terá acesso imediato a todos os vídeos e entrevistas completas sem censura, a eventos e conteúdos especiais indisponíveis no YouTube e acesso a um espaço seguro para explorar temas e práticas espirituais com total liberdade. Lembrem-se também de nos seguir nas plataformas sem censura Telegram e X, cujos links estão na descrição do vídeo. Professor Emílio, bem-vindo ao Conversas da Alma. Muito obrigado. Gosto em conhecê-lo pessoalmente, finalmente. Ok. Finalmente conhecemos, não é? E agora Finalmente. está no nosso canal a partilhar os seus Que bom, conhecimentos. que bom. Espero que sejam úteis, que é o mais importante. Emílio, como é que define a bioeconomia e como é que esta se diferencia dos modelos económicos tradicionais? É uma questão delicada, porque não há um conceito assim de definição tão claro. Ou seja, é bio porquê? Porque tem que ser humano, tem que ser vivido, tem que ser mais real. A economia, desde há uns anos para cá, há uns 20 anos, 30, começou-se a dedicar a não ser real, com as questões ou seja, das informatizações, dos dígitos, de tudo isso, começou a haver uma distanciação muito grande da economia para a realidade. Portanto, a economia deixou de ser um suporte ao financiamento dos mercados, das indústrias, do que era necessário, e passou a ser uma questão de zero e uns. Portanto, tudo o que é trabalhado em zero e uns, que é tudo que é possível. Portanto, pode dizer que a bioeconomia está a assistir à humanidade a uma riqueza que nunca foi possível ter. Nunca foi, ou seja, nunca houve tanta riqueza disponível. Mas não sabe, não existe, não é real. Mas não existe, não é? Não, Portanto, nunca não, houve essa riqueza. não há. Na realidade, Na não há. não há. Porque é por ser a moeda fiduciária, é isso? E não Ou só, pelo sistema em si porque que foi pelo criado? sistema em si que foi criado, exatamente, por aí. Digamos que há tendências, mesmo nos Estados Unidos da América, como um pouco impulsionador deste tipo de movimentos, também há tendências de voltar atrás, dar um espaço atrás e dizer, não, isto tem que ser economia real. Baseado em ouro, é isso? E não só, mas baseado, você tem uma plantação, uma agricultura, o que é que consegue produzir dali? O que é que riqueza consegue criar? Então, vou financiar essa riqueza. Não posso financiar 40 vezes mais, vou matá-lo. É uma economia de morte. Então, de alguma maneira, a bioeconomia tenta voltar um pouquinho à respiração, uma respiração real. Ok, vamos financiar uma fábrica de moldes, bom, mas se a fábrica de moldes vai produzir, ótimo, são inovadores. E depois o que é que isto dá? Como é que eles se podem pagar? Quais são os canais de distribuição? Como é que tudo isto funciona? Então tem que haver este conhecimento. A economia deve ser assim, deve ser real, feito para pessoas, para alimentar, não é? E de repente fugimos novamente, como é hábito, para a questão do Yunis, não é? Na Índia, há uns anos, quando queria o Do micro. hinduísmo? Tá. Não, não, não. Disse outro termo que eu não percebi. Não é do hinduísmo. Quer dizer, ele é hindu, mas no fundo ele inventa o sistema do microcrédito, onde a regra que ele coloca é, ok, vamos pensar de uma maneira, porque é um povo muito pobre, não é? Muito difícil de Sim, tem criar muitas economia, dificuldades. muitas Eu já lá mesmo. trabalhei e sei. Imagina, né? Já não imagina, sabe na Já realidade. sei, já sei a Yeah, realidade que estamos a sem falar. dúvida, sem dúvida. Então, o que é que ele faz? Ok, isto vai ser com regras muito próprias, é um financiamento dedicado às mulheres, porque os homens são os tais sonhadores, não é?
Os tais que, não, vou sair pelo mundo, vou mudar o mundo, vou fazer não sei o quê, e perde-se. Então é sempre dado às mulheres pequenos valores para elas conseguirem um financiamento para uma máquina de costura, para fazer, ou para um fogão, para poder vender os seus saberes de cozinha, coisas pequenas, com o sustento da família. Ela sim, porque a mulher está muito ligada à criança e à necessidade do que é necessário. Portanto, só precisa diz, não, mas eu posso mudar, não, muda o mundo, mas eu preciso alimentar o miúdo, está bem? Primeiro, Em- claro. Portanto, há esta realidade. Então, a economia passa muito por aqui. A economia, no fundo, é a ciência de gerir a casa. Ponto. É a ciência de gerir a casa. Em poucas Então, palavras está definido. é isto, a economia é isto. E pronto, e no fundo, no século XIX, finais do século XIX, princípio do século XX, existe realmente a economia como a situação que criar uma situação de bem-estar. Portanto, no fundo era, em termos filosóficos, a economia era realmente criar o bem-estar até o momento que é necessário. A partir do momento que não é necessário, pois, mas eu podia ter outro carro, assim um bocadinho melhor, e quando vou andar de jeep dava jeito, e pronto, então de repente já tenho um avião, tenho a Lua, tenho o extraterrestre Tem também. uma mansão, tem isto, tem aquilo. Algumas, depois tenho que experimentar antes ou não, pronto, não tenho nada, na verdade não tenho nada. Então estamos sempre a criar necessidades e o mercado habitua-se a isso, e é isso que faz, em geral, Estimula. estimula e cria necessidades onde você não tem. E acha que a humanidade foi escravizada com esse sistema ou não? Foi, foi, De que foi, forma? e é. É uma história muito antiga, já vem lá dos dinossauros. Há pessoas que sabem, portanto era bom nós Ah, falámos um ok, pouco disso. está bem, De que claro que forma que sim. eu não ia fazer essa pergunta, mas agora Sim, surgiu. claro que De que sim. forma é que a humanidade foi escravizada com esse sistema? Eu, à partida, podem acusar Deus dessa responsabilidade. Eu não concordo, porque criou-se necessidades. Então, hoje em dia, agora, na atualidade, ainda não é um salto quântico muito grande, mas sim, hoje em dia, temos nesta década, essencialmente nesta década, temos graves situações em termos emocionais, estamos com problemas emocionais gravíssimos, onde as relações são complicadas e geralmente as pessoas vivem como? Eu sei que tu tens uma carência, eu sei que tu precisas de. Então, as relações estão-se a basear nisto e estão-se a destruir, também a autodestruição total. Há muitos milhares de anos atrás havia coisas básicas, não era a necessidade e havia, o nosso cérebro não estava muito desenvolvido por aqui, estava mais por aqui, que era a necessidade de sobreviver, Sim. e eu sabia era correr rápido e chego, respiro, corre, pronto, que era de salvação, não é? Mas nós somos um bicho de necessidades e elas cresceram muito também ao longo dos tempos. Amplificaram-se. Muito, muito, e o nosso cérebro também, felizmente, para coisas muito melhores, até A coisas criatividade. divinas, para a criatividade e etc. Mas de alguma maneira ficou uma base de sobrevivência que é muito forte em nós, queiramos ou não. Que eu me acredito também, mais um parênteses, que está numa mudança profunda. E Sim, estamos neste neste momento sim. momento, Felizmente sim. felizmente, exatamente. Então, a economia vai se gerar onde? Vai-se gerar essas necessidades e vai essencialmente começa pela, como a prostituição, começa pela contabilidade. Ou seja, as ciências mais antigas do mundo é a Sim. prostituição, a contabilidade. Lá está, as seis As duas necessidades. ciências, prostituição e contabilidade. Olha que coisa. Não sei qual é, mas eles juntam-se a algum ponto. Então, de alguma maneira, o que é que sucede? A contabilidade vai-te contar a produção que tu fazes, não é? Que fizeste 50 produtos disto, ou conseguiste gerar, estás a ver, no teu terreno, não sei o quê, e sobra-te aqui, aqui vamos trocar. Portanto, e aqui começa a contabilidade e aqui começa a economia de seguida, ok? E a questão do bem-estar começa desde o princípio, porque sempre existiu a cena do rei, de alguém que cuida da comunidade. Esse alguém que cuida vai tentar encontrar uma economia que sustente essa comunidade, que dê um bem-estar à comunidade e que dê também Os reis bons também. proteção. Pois, mas os maus só vêm porque existiram os bons, sabes? É como seres humanos que nós temos os dois lados permanentemente. Então, claro que quem trabalha com as economias, com as contabilidades, com a gestão, tem que lidar com esta realidade divina muito forte. Ou seja, a realidade do bem e do mal está sempre Está sempre presente. presente no mundo Sim, dual, não é? sempre, sempre, no mundo dual. Também para nós evoluirmos como humanidade, para evoluirmos. E agora chegou a altura. De dar o E salto. agora, damos o salto Sim, também. vamos. Pode a bioeconomia contribuir para a resolução de desafios globais? Tem que contribuir. Porque da mesma maneira que nós construímos os grandes impérios e estas grandes cidades completamente insustentáveis, Uhum. e neste momento temos já os miúdos têm esta noção, sem sustentabilidade não vamos a lado nenhum. Eu ouvi alguns miúdos numa reportagem de rádio dos nossos, na aula
aquela aula que eles têm, assim, a falar de coisas, de sexualidade, disto, daquilo, eu dizia, "Ah, só estamos a falar em sexualidade, já estamos fartos de sustentabilidade, já me enjoou esta com o tema da sustentabilidade." Está sempre coisa. Agora a gente até como é que se namora, beijamos, não beijamos, é bom, estamos a fazer bem, pronto, ok. De alguma maneira, não vamos avançar sem sustentabilidade, sem ter ambiente, sem ter Claro. alguma natureza Sim, que essa se pode, consciência, não é? essa consciência, essa realidade, não é? Do E planeta. praticá-la, claro que sim. Então, tudo isso leva-nos a determinados caminhos. Portanto, e agora destruí-los? Não. Reformulá-los. Recondicioná-los é complicado. É muito complicado, porque todos nós vivemos e dependemos de uma ficção, de uma economia de ficção, não é? Então, redimensionar isto para uma economia real, verdadeira, demora o seu tempo. Isso é essa ficção. Eu tenho só que lhe perguntar Claro isto. que Foi sim. com a coroa britânica que instituiu um sistema de Tem a sua uh, responsabilidade. Tem. financeiro Até dos os escravos. portugueses têm, sim, também, mas sabe que isso é mais delicado, mas as questões humanas são delicadas. Os Ok. escravos, no fundo, dizem, pronto, é a questão do